Tudo bem com vocês, não? Tudo certo agora? Tá bom, tô vendo o sorriso dela animado. Mas pronto, então vamos orar para dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical. E aí eu começo com algumas explicações. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, muito obrigado por esse dia ensolarado, pelo dia tão especial que é o dia do Senhor. E pelo privilégio de, nesse dia do Senhor, nós temos um dia tão cheio, começando com a escola bíblica dominical, depois nós prestaremos um culto a Ti, e culto com Santa Ceia, recepção de novos membros, e posteriormente com um almoço de convívio entre os irmãos. Muito obrigado por isso, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de crescer como igreja e de sermos igreja, e de amarmos uns aos outros e por termos esse prazer de passarmos tempo, não apenas com o Senhor, mas também com o corpo de Cristo. Dá-nos agora um momento de escola bíblica dominical bastante produtivo. Assunto que trataremos cá é um assunto importante, um assunto sério, que o Senhor dê-nos a sabedoria para percebê-lo e aplicá-lo em nossa vida. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então pronto. Pelo slide lá, não sei se alguém lê, classe de novos membros. Quantos daqui estão nessa classe de novos membros que será recebida hoje? Pronto. Então temos pessoas que não serão recebidas, né? E o porquê de eu dar essa aula para vocês também, né? Eu poderia simplesmente ficar lá em cima e dar aula somente para os novos membros, mas eu acredito que o assunto que nós tratamos nessa última aula da classe de novos membros é um assunto muito importante para aqueles que já são membros cá há mais tempo. Essa aula, ela começou a ser dada depois da minha chegada, na maneira como eu abordo alguns tópicos, né? Então, acredito que quem é mais antigo de igreja não chegou a ver essa aula, e não por minha causa, mas por conta das Sagradas Escrituras do assunto, eu creio que ela é uma aula muito importante para a sua vida. E essa aula é sobre o que é ser membro. Então, já temos vários aqui que já são membros há algum tempo, e aí vem o pastor chato querer falar para você o que é ser membro. É mais ou menos isso. Porque muitas vezes a gente, dependendo da tradição religiosa que nós viemos, e eu falo por experiência própria, a nossa visão de igreja é distorcida. E porque a nossa visão de igreja é distorcida, a nossa visão do que é ser parte da igreja também é distorcida. Então, dependendo da tradição religiosa que você veio, ser membro da igreja às vezes não é tão importante quando está numa posição de destaque, na qual você tem muitas habilidades, muitos supostos dons ou influência sobre a vida de outras pessoas. E aí você pode achar que ser membro da igreja é uma coisa pequena. E parte da intenção dessa aula é mostrar que dentro do corpo de Cristo, nós somos iguais e ser membro é o maior privilégio que a gente pode ter. Naturalmente, por conta dos dons e talentos que Deus lhe dá, você exercerá, ou deveria exercer, vai ser uma outra coisa que nós vamos conversar também, funções dentro do corpo. E essas funções, elas podem ser das mais diferentes possíveis e não tem a ver tanto com o valor da pessoa, não tem a ver tanto com ser mais ou menos importante nesse sentido, mas tem a ver com nós percebermos a maneira como Deus nos fez, os dons e talentos que Ele nos dá e a maneira como Ele quer nos usar. Porque o ser usado na vida da igreja é algo que eu desejo, mas é algo que só pode acontecer se Deus agir em mim. Então não somos nós, em última instância, que escolhemos onde nós servimos, é Deus que nos conduz, nos coloca, nos capacita e nos usa onde Ele quer que nós sejamos usados. Então eu posso pensar na minha trajetória como cristão, eu comecei como membro de uma igreja diferente, depois migrei para a igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana passei um tempo, depois de um tempo eu virei diácono, depois de um tempo professor na escola bíblica dominical.
e depois de um tempo seminarista, depois de um tempo pastor, coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida. E que se você me perguntasse, eu falaria que eu faria qualquer coisa menos o que eu faço hoje. Se tinha uma certeza que eu tinha na minha vida, é que eu jamais estaria cá, na função que eu estou. Isso é a certeza que eu tinha. O que você tem certeza? De que eu não vou fazer aquilo. E aí Deus, na sua graça, na sua misericórdia, com o seu senso de humor, me colocou para fazer aquilo que eu achava que eu não prestava, e é verdade, porque eu não presto. Eu não sirvo, eu não sou adequado. Se existe algo que dá certo, é porque Ele faz, né? E pronto, né? Não vou entrar em maiores devaneios do que esse. Mas eu quero trabalhar com vocês, então, essa ideia de ser membro na igreja, a importância de ser membro de uma igreja, porque isso é uma outra coisa, né? A gente vive num tempo, hoje em dia, que tem pessoas que acreditam ser possível ser cristão e não ser membro de uma igreja, que são as ondas aí dos desigrejados. Porque eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo e eu me dou bem comigo mesmo. Ok, só é contrário às Sagradas Escrituras. Você tem o direito de pensar isso, e você tem o direito também de estar 100% errado no que você pensa. Né? São as liberdades que nós temos. E a gente vai ver então que ser membro do corpo é um grande privilégio. E aí quais são as premissas que eu vou assumir para essa aula? E essa premissa eu as assumo e também quero dar a você um alerta. Então, aquele meu estilo, né? Lembrando outras passagens das Sagradas Escrituras. Olha só, Mateus 7, de 21 a 23, é um dos textos que eu mais gosto na Sagrada Escritura, das Sagradas Escrituras, esse texto de Mateus. Ele diz o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos lá, aula interativa, o que vocês aprendem desse texto? 3 versos, o que vocês conseguem aprender desse texto? Nada. Então, o que a Sônia trouxe aqui de uma maneira resumida é: nem todos que professam a Deus, nem todos que confessam a princípio Jesus como Senhor e Salvador, o têm de fato como Senhor e Salvador. Ou seja, nem todos que falam são. Vamos chegar ali. Dá a entender que eles se convencem a eles próprios de que, não fazendo parte do corpo, ou não sendo membro da igreja, que mesmo assim eles serão salvos, eles estão a fazer a vontade de Deus. Tá, eu acredito que não é isso que está aqui. Aqui eles estão a usar o nome do Senhor, mas aí tem a segunda parte do que a senhora fala. A senhora escapou de novo. Que a Tereza falou, é essa ideia de que eles professam, exercem algumas coisas que eles acreditam ser isso que vai justificá-los de alguma forma, mas que de fato não é efetivo, né? E o Marco trouxe aqui o ponto de que não basta ser membro da igreja para ser salvo. Então, parte do recado que eu estou aqui para a turma de novos membros, uma mensagem de boas-vindas, não é porque você está a se comprometer conosco que vocês já foram salvos de verdade. Pode ser, e eu espero que seja, pelas entrevistas que nós fizemos, que isso seja a realidade na sua vida. Mas pode ser que você está a entrar cá, no nosso meio, você conseguiu nos enganar pela maneira como você consegue articular a verdade, mas com motivações erradas, ou sem crer verdadeiramente. E pode ser que parte do processo vai ser porque você vai ser usado por Satanás para encher a nossa paciência. Pode ser tudo isso. E pode ser que você de fato é crente,
Você está entrando no nosso meio, você vai ser bênção na nossa vida e a gente vai ser bênção na sua. Esse texto, ele nos ensina, ele é muito profundo. Qualquer dia eu ainda vou montar uma pregação nesse texto. Porque esse texto mostra-nos de uma realidade que a gente vive no tempo presente, de muitas pessoas que usam o nome de Deus. Teoricamente, eles conseguem fazer um monte de coisa que eu não faço aqui, certo? Eu nunca operei milagre, eu nunca fiz adivinhação, eu nunca fiz nada aqui, a não ser tentar trazer a verdade do jeito que ela está nas Sagradas Escrituras. Mas esses caras, a gente tem quase todo canto, lá no Brasil em todo canto, e cá em Portugal está a começar a ficar dessa forma, em que você vai ter pessoas que dizem expelir demônios, e eu não vou citar nomes de pseudo-igrejas hoje, eu vou me esforçar. Mas você está fazendo o desenho na sua cabeça aí. Você viu o coração capomba. Tudo bem. Então você tem os que dizem expelir demônios. Vocês sabem que existem aqueles que dizem fazer muitos milagres. E você vai ter então outros que profetizaram no nome. Ou seja, eles até abrem a Bíblia, eles leem o texto bíblico, eles até começam a tentar pregar o texto bíblico. Mas o que eles pregam? O que eles profetizam? E no termo, na compreensão, né, que a gente tem do Novo Testamento, a profecia do tempo atual é aquilo que eu faço todos os domingos. É chegar aqui e ser a voz de Deus a expor fielmente as Sagradas Escrituras. Essa é a minha tentativa todo domingo. Mas não é isso que essas figuras estavam a fazer. Então é possível, e aí você tem que fazer a conexão com aquela aula do anticristo, de que por conta do poder dado por Deus a Satanás no tempo presente, para enganar os não eleitos, é possível de que a gente tenha milagres verdadeiros acontecer em outras igrejas, e não cá. Então eu acredito, de fato, existem outras igrejas, ou até outras coisas que nem são igrejas, e coisas que se chamam de igrejas, que pode acontecer atos que aos nossos olhos são miraculosos. E eu não estou a falar daquele que era o que eu frequentava, sumiu o caroço da minha axila. Não, estou falando de coisa pesada. É possível acontecer? É porque no terreiro de macumba tem. E tem cura mesmo. Agora, Jesus está a dizer, veja, você pode fazer isso. Esse poder te foi dado do alto. Mas ainda que você faça, não significa que você foi salvo. Então esse texto é muito profundo. Esse texto aqui dá para a gente passar uma aula de EBD inteira só a falar dele. Mas o que eu quero trazer aqui é que não adianta professar o nome de Jesus, não adianta você passar na entrevista do conselho, não adianta você vir aqui à frente como, se Deus quiser, acontecerá hoje. Isso não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é a pessoa e a obra de Jesus Cristo aplicada na sua vida através da ação do Espírito Santo, que gera uma conversão verdadeira e uma transformação de coração. E porque você é transformado, porque você crê de fato em Jesus Cristo, o seu coração vai ser movido a querer que você faça parte disso aqui. O teu coração vai ser movido, vai ser impelido a querer ser parte do corpo de Cristo. Vai te fazer falta não estar no meio do povo de Deus. Essa é a ideia. E o outro texto, Atos 4:12, senão eu fico aqui a aula toda e não avanço, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome onde há salvação. E esse nome não é Igreja Cristã Presbiteriana Pedras Vivas. Esse nome é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. É esse nome que importa que nós sejamos salvos. E a minha expectativa é que, porque você crê nesse nome, que você quer se juntar no nosso meio. Então vamos lá. E uma das coisas que eu gosto de pensar na vida da igreja é que normalmente quando você, agora fora da igreja, quando você se associa a algum tipo de instituição, normalmente você tem
privilégios por fazer parte daquela instituição, senão você não gostaria de fazer parte. Ninguém gosta de entrar num lugar onde só tem deveres, ou gosta. Me fala, se você for desse tipo, vem falar comigo que eu preciso de você. Só vou te dar deveres. Mas no nosso meio, então nós temos de facto privilégios, mas como crentes, membros do corpo, nós temos deveres que são privilégios. Então até aquilo que Deus pede-nos para que façamos é privilégio, não é sofrimento. Ou não deveria ser percebido como sofrimento. Ou não deveria, na minha vida, eu fazer de servir a Deus, por exemplo, um sofrimento. Eu não deveria considerar um sofrimento vir para a assembleia de prestação de contas. Mas alguns os consideram. Não é? Eu assim, não, pastor, senta lá. Aí eu fiquei lá ano passado, a Andressa abriu a planilha lá, o senhor toda hora falava em cima do que ela falava um negócio, o senhor falava mais. E aquele Excel, um monte de número, não sei o quê. Não, isso é bom. Isso é privilégio. É privilégio você ver que você não está sendo roubado pelo pastor. É privilégio você saber que a maneira como Deus pôs generosidade no seu coração tem refletido em generosidade na vida de outros. É privilégio isso. É importante você ver. Né? Eu espero que você não seja igual ao Tomé, mas é importante que você veja aquilo que Deus tem feito através da igreja na qual você faz parte. Mas a gente vai ver então alguns privilégios e alguns deveres. A palavra comungante, aqui alguns membros. Quais tipos de membros existem na igreja? Eu já dei uma dica aqui muito grande. Tem um comungante e tem um outro, né? Aí você não sabe qual que é o outro, né? É o não comungante. E o membro comungante é aquele que ou foi alcançado pelo Evangelho já na fase de compreensão, acima da adolescência, em que ele, num ato único, ele faz profissão de fé e batismo. Ele passa, a partir daquele momento em que ele foi batizado, professou a fé e foi recebido como membro, ele passa a ser um membro comungante. Isso dá qual direito a ele? Participação da Santa Ceia. Ele comunga conosco. E tem um membro não comungante, que é o quê? São aqueles que tiveram o privilégio de que sua família ou já veio de uma herança de fé reformada, de uma fé cristã, ou, pela graça de Deus, a família foi alcançada quando ele ainda estava na infância, e ele teve o privilégio de, logo na mais tenra idade, ser incluído no meio do povo do pacto. Então ele é membro não comungante, porque ele ainda não tem o discernimento para participar da Santa Ceia, mas ele já está no meio do povo. Essa é a ideia. Hoje nós teremos aqui alguns, né, que se tornarão membros comungantes hoje. Já são membros na igreja, né? Nós temos, por exemplo, o Arthur, que vai ser recebido, vai ser profissão de fé, ele já é membro não comungante, vai professar a fé dele, tomou essa decisão, e hoje vai poder participar da Santa Ceia, né? Um exemplo. Os membros comungantes, então, são os que tenham feito pública profissão de fé, receberam o batismo bíblico. Membros comungantes usufruem de todos os privilégios e deveres da igreja. Podem votar e serem votados, apresentar seus filhos ao batismo, bem como os menores sob sua guarda. O que é um negócio importante aqui? A gente entender que o membro comungante, ele vai estar envolvido na vida da igreja de maneira plena. Essa ideia de votar e ser votado é a ideia de que ele vai passar a ter direito de ser indicado para funções, para os ofícios. Então vamos pensar um menino, vamos pensar o Arthur, ele está novo ainda, mas a partir do momento que ele fizer 18 anos, ele começa a poder ser indicado para ser diácono. Ele até poderia ser indicado para ser presbítero, porque ele já é maior de idade, ele pode votar e ele pode ser votado. Aqui a gente tem essa pequena questão com o seu maior de idade. Mas envolve, então, até o direito de voto, a estar aqui na Assembleia de Prestação de Conta e falar assim, quem aqui aprova as contas? Quem desaprova, aí fica em pé, certo? Porque é o jeito de você fazer o cara votar, não é? Quem é a favor levanta a mão, quem é contra fica em pé. Aí todo mundo vê quem é contra, não é? Mas pronto, então a gente vai ter essa parte, entre aspas, burocrática,
Mas eu quero que você entenda que existe uma beleza profunda dentro dessa maneira como a igreja presbiteriana funciona. Como tudo que é nosso, a gente vai argumentar que é bíblico, a gente vai defender que é bíblico. Porque se não for bíblico, o presbiteriano não tem, ele está proibido de seguir. Se você é presbiteriano e não faz as coisas biblicamente, você está errado. E a gente entende que o modo de governo presbiteriano, o modo de governo representativo, ele é bíblico. O primeiro exemplo que nós temos de um concílio acontecer, de uma reunião de presbíteros acontecer em Atos 15 em Jerusalém. Tem um assunto, uma controvérsia dentro da igreja, você não convocou a igreja inteira. Você convoca os presbíteros, e aí imagina o nível da reunião. A Tiago, meu irmão de Jesus, Pedro, Paulo. Aí, rapaz, a reunião era alto nível, né? As nossas aqui não são assim, né? O nível bem mais baixo lá, né? Mas essa ideia de que nós entendemos que Deus cuida do seu povo, Ele move o seu povo, Ele administra a igreja através do governo representativo. O que eu quero dizer com isso? De que se Deus quer colocar alguém como presbítero da igreja, Ele vai usar você para votar. E aí por isso que o processo de eleição de presbítero e diácono é tão importante e tão sério. Por isso que a gente dá aula antes para explicar o ofício. Por isso que a gente pede para você orar. Porque a maneira como você votar pode ser o resultado de Deus estar a mandar para nós graça ou Deus está a mandar para nós juízo. Basta você ver as últimas eleições. Aí você chega à sua conclusão. Se Deus mandou graça, se Deus mandou juízo. Recentemente nós elegemos 2 diáconos e um presbítero. Faça a sua conta, vê se você acertou no seu voto. Mas, brincadeiras à parte, Deus então vai colocar esses homens nessa função, para que eles também, através de votação, resolvam a vida da igreja. Então, para a infelicidade do meu coração, e ao mesmo tempo para a minha alegria, eu não mando na igreja. Porque eu queria mandar. Várias horas eu quero as coisas do meu jeito. Mas, no sistema conciliar, eu não sou o dono da igreja. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Eu sou o quê? Eu sou um escravo dele, eu sou um servo dele. E aí, no modo conciliar, que é resultado dessa votação, Deus vai conduzir o povo. Deus vai tomar decisões. Por isso que Jesus, em Mateus 18, quando ele vai falar do processo de disciplina eclesiástica, ele vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou com eles. Aquilo ali não é texto para reunião de oração mal sucedida. Porque muitas vezes no meio presbiteriano dá 2, 3 pessoas na reunião, e você lê lá o texto e fala: 2 ou 3, nós já estamos em 5. Não é isso o texto. O que Jesus está a ensinar para nós é que quando o conselho se reúne, no caso, para tomar decisão de excomunhão ou não de um irmão na fé, a decisão que o conselho tomar é Jesus Cristo quem está tomando. Então é um negócio sério, né? E isso é um privilégio, você poder ser usado por Deus para escolher homens que vão conduzir a igreja. E por fim, aí os membros menores, né, ainda não têm direito a votar e ser votado. Então vamos lá, quais são os privilégios de ser membro? Se eu fosse... Veja, se eu fosse, tem quem faça, se eu fosse vender a igreja, quais seriam as propagandas que eu faria para você se tornar um membro aqui? O negócio é pensar lá o ginásio que tem aqui, né? Apenas tanto por semana, se você assinar esse plano, tem a bebida com vitaminas, você pode usar todas as unidades. Como que eu faria isso da igreja? Primeira coisa, você vai ser parte do corpo visível de Cristo. Quando o povo de fora olhar para cá, ele vai ver você como sendo uma pessoa que associa o seu nome ao nome de Cristo. E que depois, se você de fato é crente, como lá os apóstolos em Atos, nós seremos considerados dignos de sermos comparados com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa, um grande privilégio. Uma outra coisa que acontece aqui no nosso meio é de que nós somos abençoados por Deus, e ser abençoado por Deus muitas vezes vai consistir em ser abençoado pelos nossos irmãos. Então vai ser no convívio do povo, por isso que não existe crente sem igreja.
no convívio do povo de Deus, a gente vai ser abençoado. Deus vai derramar graça na nossa vida através de pessoas. Quem é mais velho de igreja aqui, eu duvido que você não tenha sequer uma única história para contar de um momento de dificuldade que Deus usou uma pessoa para confortar o seu coração, para orar contigo, para te puxar do buraco, para celebrar suas vitórias. Porque a gente às vezes só pensa na desgraça, né? Mas tem as coisas boas. Uma das coisas ruins da vida é você ter uma notícia boa e não ter com quem dividir. Ou não? E no nosso meio a gente tem essa possibilidade. Então a graça, ela é uma via de mão dupla na relação humana. Deus me abençoa através da sua vida e você é abençoado por Deus através da minha. Ou deveria ser. Aí às vezes não é por culpa minha. Então pronto. E uma outra coisa importante do ser membro é o privilégio de servir. E isso é uma coisa que eu vou começar a trabalhar, que eu acho que essa é uma área na nossa igreja que a gente ainda tem que aprender. A gente tem algumas pessoas muito comprometidas, mas eu acho que existe pessoa que, uma grande parte, talvez que não esteja tanto. Pode ser uma leitura errada minha. Mas o servir a Deus na igreja é um privilégio imenso. Ele é um privilégio tão grande que vale a pena eu abrir mão de coisas da minha vida pessoal para atacar a servir. Então, ao longo da minha vida eclesiástica, eu já ouvi loucuras do tipo a pessoa que deixou de servir porque tinha que passear com o cachorro. Isso aí para mim é loucura. Isso aí para mim é a pessoa que não percebeu nada ainda direito do que é ser parte da igreja. É pessoa que, como eu em alguns momentos, servi mal porque o meu coração estava voltado para os meus ídolos, MMA e Corinthians. Então teve uma época da minha vida que aos olhos de outras pessoas eu estava a servir. Então eu era diácono e professor no EBD. Só que eu preparei a minha aula porcamente, porque eu fiquei até as 3, 4 da manhã assistindo luta de MMA, e no dia seguinte, diferente da geração mais nova hoje, que não consegue dormir menos de 8 horas, eu dormia 3, 4 horas, ia para a guerra e estava tudo tranquilo. E eu chegava lá e dava aula. Eu estava a servir a Deus? Até estava. Agora, com o coração errado, com a motivação errada, eu não tinha percebido o privilégio que era, para mim, abrir mão do Corinthians e abrir mão do UFC. Eu tinha canal assinado de todas essas coisas, eu abri mão disso, porque isso tomava tempo precioso do meu coração no serviço do Senhor. Então, servir na igreja é um privilégio tão grande que se as pessoas percebessem, faltaria trabalho para a quantidade de membros. Ia ter que ter disputa quem faria as coisas. Agora, a gente tem que quase que arrastar pessoas, em alguns momentos, para alguns tipos de serviço. Porque muitas vezes as pessoas gostam de servir onde? Vocês acham? Sabedoria, entendeu? A senhora Margarida trouxe ali, lugar que aparece. Muitas vezes as pessoas gostam de destaque. A pessoa gosta de ser vista. Poucas pessoas gostam do bastidor. Então tem uma história teve um encontro lá, uns pastores conhecidos foram se reunir, e aí era para um jantar. Aí no jantar aí tinha um seminarista. Aqui a história pode ter as adaptações aqui da maneira como eu estou a lembrar agora. E aí, terminou o jantar, o seminarista foi o primeiro a levantar, começou a recolher os pratos, levou para a cozinha, voltou. Nisso, o pastor mais famosão lá chamou ele aqui e falou: vem cá, você já lavou os pratos? Ele falou: não. Falou: é fácil servir quando todo mundo vê. Então, na frente de todo mundo, ele foi o cara mais humilde, porque ele foi o que levantou e pegou o prato de todo mundo. A hora que estava lá no secreto, usar a expressão do meu passado, quando ele estava lá no secreto, quando ninguém o via, ele já não fez. Eu acho até que ele pode ter feito de maneira genuína, acho até que o pastor pode estar errado no juízo de valor que ele fez, mas eu acho que é um alerta, a aranha aqui do... Mas então, normalmente as pessoas querem servir, normalmente, onde tem destaque.
Equipa de limpeza, limpar a sanita, varrer chão, isso aí normalmente não tem adepto. Isso é mais difícil. As equipas rodam no modo sobrecarga. Modo sobrecarga. Será para pensar que tem semana que para limpar os nossos 2 espaços e todas as salas são 2 pessoas que servem aqui? 2 pessoas. A hora que você está lá em casa de boa, tem 2 irmãos ou irmãs, quando eu falo irmãos abrange tudo, né? Que estão aqui a te servir para que você chegue no domingo e possa prestar um culto agradável a Deus, porque as coisas estão organizadas. 2 pessoas. Pergunta para o Caio se é fácil, toda semana tem gente disponível. Não é. Por quê? Porque o coração do povo não entendeu o privilégio que é servir. Não entendeu. Tem uma das igrejas que eu visitei na Coreia do Sul, eu ainda vou pensar se eu vou trazer, porque eu acho esse método muito interessante. Não é o nosso caso ainda, mas normalmente em igrejas, as pessoas que mais dão trabalho é o pessoal dos cânticos. Não é o nosso caso. Continuem assim, meus irmãos. Não é o nosso caso. E aí tem aquela disputa do ego, coloca as pessoas em destaque, por isso que a gente põe para o canto aqui. É deliberado o nosso pensamento de não dar destaque. Porque muitos aí acham que é artista, acham que tem mais espaço que Jesus no negócio, acham que são mais importantes do que a palavra. E vou falar para vocês, não é o nosso caso aqui, tá? Nosso grupo aqui não é desse jeito. Eu não estou com ironia, falando sério, eles não são. Mas por aí acontece. E aí o coreano, dentro da sua sabedoria asiática, o que ele fez? Você quer ser parte do grupo de cânticos? Tranquilo. Toda semana você vai limpar a sanita aqui na igreja. Toda semana. A equipa de limpeza da casa de banho é o grupo de cântico. Aí eu não sei se tem uns adolescentes que vão lá e deixam, né? Deixam mais trabalho para a equipe de cântico ou não, eu não sei como que eles fazem, mas existe um processo da gente entender o nosso lugar. Porque só tem uma pessoa que merece destaque na casa. É Jesus. Eu e você, esquece, nós não somos, o destaque não é nosso. Por isso que, muitas vezes, eu lembro de conversas do passado, né? Nós assim, Léo, mas por que não bota música tal? Eu não gosto dessas músicas velhas. Eu falei, responde uma pergunta, o culto é para quem? For para Deus. Eu falei, então nós não estamos preocupados com a sua opinião. Né? Isso foi em outra igreja, não foi aqui também. Eu falei, e o engraçado é que Deus não está preocupado com o que você está preocupado, e Deus gosta daquela música. Sabe por que Ele gosta daquela música? Porque aquela música é bíblica. Não é por conta do ritmo, necessariamente. É por conta do conteúdo. É possível que tenha músicas do jeito que você quer, que tenham boas letras, mas a maioria não tem. Mas eu não gosto de hino. Ninguém te perguntou. Deus gosta. Deus gosta. Né? Mas aqui o negócio é meio parado. Exato. Se tivesse dengue em Portugal, daria aqui. Né? Água de dengue aqui, é parado. Nós somos tranquilos. Ia dar. Por quê? Porque quem merece destaque é Cristo. Então, serviço vai ser algo que ao longo do tempo eu vou começar a trabalhar de novo. A Siri apareceu aqui na minha janela, vamos ver. Apareceu mesmo. Siri é chata, inconveniente, né? E só para vocês entenderem, isso já ajuda a nivelar as expectativas. Tem um monte de coisa para fazer na igreja. Por exemplo, nós tivemos um grupo de homens e mulheres que ao longo das 2 últimas semanas trabalharam incansavelmente para fazer isso aqui que não é apenas estético, é para a gente melhorar a nossa acústica. Os caras passaram a semana inteira se coçando, porque o negócio que está ali dentro coça, uma coceira desgramada, não sai do corpo, tem que tomar banhos, enfim. E deram do seu tempo e vieram cá servir. Ninguém sabe quem são, a não ser quem está envolvido. Nós não vamos ficar dando destaque, mas o meu coração e o coração do conselho é muito grato a essas pessoas. Muito grato mesmo, pelo tempo que eles deram e tudo mais. Esse tipo de trabalho todo mundo pode fazer. Só que nós temos alguns critérios para outros serviços dentro da igreja. E um dos critérios que nós temos é, para o grupo de cânticos, você precisa no mínimo de 6 meses de membresia para tocar ou cantar.
No mínimo. Isso vai depender se você vem ao culto, se você vem a EBD, que são duas coisas demandadas de quem é parte do grupo de cântico. Para estar com a doutrina em dia, para não cantar besteira, para bater a música, eu nem vou indicar isso aqui que o pastor vai reprovar. Para estar envolvido com a igreja. Áreas de ensino, ou áreas que remetem à liderança, no mínimo 1 ano de membro. E olhe lá. E essa é uma das coisas que eu mais gosto. Área de ensino. Por quê? Porque essa sou eu que mando sozinho. Essa eu não tenho que dividir com ninguém. Essa eu gosto dessa área. As outras, tudo da votação e tal. Mas a área de ensino, eu não abro mão dela. E para dar aula aqui, é porque eu confio. E se eu não confio, não vai dar aula. Se eu acho que tem problema na teologia, não vai dar aula. Se a pessoa é crente, mas tem alguns desvios doutrinários, não vai dar aula. E eu não tenho problema com isso. Então eu vou embora. Tudo bem. Eu não vou ser cobrado da sua vida diante de Deus, eu não vou ser cobrado de deixar a pessoa ensinar besteira aqui. Apocalipse 2, primeira carta de Jesus Cristo às igrejas no Apocalipse, a carta da igreja de Éfeso, diz a parte boa dessa igreja, Jesus diz a eles, vocês não toleram os falsos apóstolos. Vocês não toleram a falsa doutrina. Por quê? Porque foram bem ensinados. Né? A gente já falou quem foram os pastores lá. Paulo, João, Pedro, só cara, Timóteo, Apolo, só cara top foi pastor lá. Então não abro mão do ensino. Para mexer aqui em PG, para dar aula na EBD, para pegar... vai ser difícil. Eu tenho que estar morrendo, eu tenho que estar sem voz, que eu não abro mão. Deus me deu o chamado e Deus me levou para o treinamento, Deus gastou tempo me esmirilhando para eu estar aqui. Então não vai ser uma pessoa qualquer, no sentido não de valor da pessoa, mas que nunca estudou, que nunca não sei o quê, não, eu gosto de dar aula. Não vai dar. E ponto. Está achando ruim? Não é minha intenção que você ache ruim, mas eu não tenho muito o que fazer. Né? Então são coisas sérias. É através do ensino que entra o espírito do anticristo. Você vai lá nas cartas de João, a gente está a estudar a carta de João lá, é combater o falso ensino. É por conta do ensino que a igreja padece. Se tem falso ensino, a igreja cai. E com bom ensino, às vezes a igreja cai também. Então eu não vou dar a brecha. Né? Essa é a ideia. Mas pronto, então critérios de servir. E tem um outro negócio que eu gosto demais, que é o tal do uns aos outros. E é nesses uns aos outros que eu vou gastar o restante da aula. Acredito que eu vou chegar ao final. Né? Sempre me iludo com isso. Mas o uns aos outros, quem aqui conhece esse conceito? Uns aos outros. Temos alguns aqui que conhecem. Esse uns aos outros é uma expressão que vai aparecer especialmente nas cartas paulinas. Aparece em outros locais também. Mas essa é a ideia de uma relação dentro da igreja que pressupõe um na vida dos outros. Os outros na vida do um. Primeira coisa que a gente pode extrair, uma vez que tem essa expressão, que você não foi chamado para ser membro da igreja para ninguém. Ninguém pode interferir porque a vida é minha. Mentira. Deus fala através das Sagradas Escrituras que nós temos que investir lá, meter o bedelho na sua vida. Ah, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, senhor. Não, se você quiser ser membro aqui, não é assim que funciona. Ah, mas a minha decisão já está tomada. Está tomada e está tomada errada. E nós vamos tentar te convencer do contrário. E se você não mudar de posição, tem chance de você ser expulso da igreja. Então aqui, meu, você quer paz aos olhos do mundo? Não, aqui você não vai encontrar. Está vendo como eu sou um péssimo vendedor? Mas pelo menos eu sou honesto. Então sossego aqui não é. Esse sossego que o mundo oferece, não tem. Porque ele te oferece o sossego no tempo presente e o tormento no tempo futuro. Eu ofereço o contrário. Tormento no tempo presente e sossego no tempo futuro. Então vamos começar nos uns aos outros, vamos passar por esses versículos, né? Então o primeiro texto aí, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso aqui é uma coisa muito legal. Primeiro eu vou abrir, eu falo que esse versículo aqui, ele é extremamente profundo. Não parece, mas ele é extremamente profundo. O que a gente consegue aprender desse versículo aqui?
Gente, pelo amor de Deus. Devemos consolar uns aos outros. Pronto, obrigado. Tá aqui, ó. Tá aqui, consolai-vos. Me ajuda a te ajudar. Tá escrito, tá na tela aqui, ó. Consolai-vos. E eu aumentei a letra ontem ainda. Levar as cargas uns dos outros. Mas olha aí, essa ideia do consolo. Vai ter uma outra passagem que eu gosto muito. Com o consolo que vocês foram consolados, consolai também. Ou seja, só consegue consolar quem já foi consolado por Deus. Se você não é capaz de consolar alguém, reflita. Mas uma coisa interessante é como que ele termina o versículo. Com essas palavras. Então, consolar pessoas não é fazer promessa falsa. Vou dar um exemplo e vocês vão perceber o que eu quero dizer com isso. E estas palavras ele está a referir a palavras bíblicas. Ou seja, como que você consola verdadeiramente alguém? Com as Sagradas Escrituras. Você precisa ter conhecimento bíblico, você precisa ter intimidade com Deus, para que você possa articular verdades bíblicas e confortar e consolar alguém. Isso aí é Paulo que está a falar, sou eu. E quem Paulo fala, nesse texto, é Jesus que está a dizer. O que você não pode fazer? A pessoa recebeu um diagnóstico de cancro, estágio avançado, e você vira para ela assim, fique em paz, Deus está no controle, vai ficar tudo bem. Mas depende do que é ficar tudo bem. Se ficar tudo bem, você está a dizer que não, Deus vai curar, você está a mentir. Se você está a dizer que porque você é crente não vai ser difícil, você está a mentir. Porque não vai ser duro. O câncer é uma doença desgraçada. Vai ser duro, quimioterapia vai ser duro, cirurgia vai ser duro, vai ser sofrimento. Agora, o que vai ficar tudo bem? Se morrer, vai ficar tudo bem. Se você é crente, vai ficar tudo bem. Isso é conforto. Isso é consolo. Se você morrer, acaba o teu sofrimento. Aí não tem mais choro, não tem ranger, não tem nada. Você vai estar com ele. Agora, deu cancro? Meu irmão, conte comigo que precisar. Eu sei que Deus é soberano, inclusive nos sofrimentos ele tem propósito. É diferente ou não? E esse propósito é te conformar à imagem do Filho. Pronto, não mudou? Mudou. Então não vem aquela coisa, né? Não, eu não vou me expor, não vou expor meu relacionamento hoje. Hoje eu não vou expor. Mas, às vezes as pessoas querem ouvir palavras açucaradas. E não é isso. A gente trabalha com a verdade. A gente não trabalha com meias verdades. A gente trabalha com percepção da... Agora, Deus pode curar essa pessoa? Pode. Pode livrar tudo, mas você não sabe. Você não está lá na sala da Trindade para resolver as coisas. Você não estava na eternidade quando decretou as coisas. Você não tem uma linha direta com Deus que Ele te revela essas coisas. E quem falar que tenta mentir. Então isso aqui é importante. A irmã. Isso é uma outra forma, né? Então, por exemplo, vai ser difícil? Vai. Mas você tem a melhor companhia que existe no mundo. Jesus Cristo. A habitação do Santo Espírito. É o que Paulo dizia, né? O morrer é Cristo, o viver é lucro. Eu quero partir para estar com Cristo, mas se Deus quer que eu esteja cá com vocês, não é? E vocês sabem que esse é o meu desejo mesmo, né? Então pronto, vamos avançar, senão não termina aqui. Olha esse outro aqui, ó. Tessalonicenses de novo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Estão vendo que os brasileiros não estão tão errados, né? Estáis fazendo, não é estáis a fazer. Mas, texto inspirado, está lá no gerúndio, lá no grego. Mas brincadeiras à parte, é a gente olhar aqui e ver que não é apenas o consolo, mas existe uma ideia do convívio no corpo de edificação. Então, o convívio na igreja, ele não é visado, ele não foi feito por Deus para que você tenha amigos que você tem somente afinidades. Ele é feito para ter amigos que discordam de você, é para ter amigos que são diferentes de você, e amigos esses que serão utilizados na sua vida para que você seja edificado e conformado à imagem do Filho.
né? Provérbios, acho que é 26:17, vai dizer, assim como o ferro afia o ferro, o homem a seu amigo. Existe uma reciprocidade nos relacionamentos dentro da igreja que demanda uma intencionalidade. Eu vou começar a trabalhar daqui a um tempo, estou prometendo muita coisa, né? Sobre amizade. Eu e o Natan tivemos numa conferência e um dos palestrantes tratou sobre os pregadores. E a tentativa dele, nas 3 palestras que ele tinha, era combater o que ele entende ser os 3 principais motivos pelos quais os pastores caem. O que derruba um pastor? Daí ele falou 3 coisas. Essa ideia do cara se busca destaque, a ideia de que o cara se isola, e terceiro, o gajo que só pensa nele, é isso? Acho que é. Eu já não lembro agora, mas eu tenho anotado. Mas o segundo, que era isolamento, ele fala assim, a resposta para isso é amizade. E aí, eu estava a conversar com uma outra pessoa cá na igreja, estava a aconselhar uma pessoa cá na igreja, falar sobre a importância da amizade e tal. E a amizade na vida pastoral é difícil. É difícil, porque além de normalmente o pastor ser chato, o tipo tem medo, receio de abrir a vida dele para os outros, porque, como diria lá, quando você vai ser preso, tudo que você falar pode e será utilizado contra você, na corte. Então, em algum momento seu, e isso é uma coisa que eu tenho trabalhado com o nosso conselho, da gente ser fechado entre nós de tal forma que nós tenhamos a liberdade de compartilharmos as nossas lutas, para que um dia que acontecer um problema não seja surpresa para ninguém. E está todo mundo pronto a ajudar. Mas aí na volta, né, a gente estava no comboio, o Natan perguntou assim, Léo, por que é tão difícil para a gente ter uma amizade desse jeito que ele falou? Eu tenho várias respostas para isso. Tenho várias respostas. Uma delas é porque a gente tem medo de se expor. E as pessoas olharem para nós e ver o quão ruim nós somos. Essa é a primeira coisa, vergonha. E aí, porque a gente tem medo de se expor, a gente tem medo que os caras vão usar isso. E vão chegar para os outros assim, não, você não tem noção. Sabe aquele cara lá que é o diácono Natan? Rapaz, deixa eu te contar as coisas dele. Olha, é que eu não posso contar que eu prometi sigilo. Mas que cara complicado. Entendeu? Ore por ele que ele precisa. Só estou falando isso para você orar. Então a gente tem medo dessas coisas. Eu acredito que nós vivemos num mundo que ele é direcionado e ele tenta nos formatar para o egoísmo, para a individualidade. Então o que importa é eu viver a minha vida e eu ser satisfeito com as coisas que eu quero, e para isso eu vou viver da minha forma e eu não quero ninguém a atrapalhar esse meu jeito de viver. Então como que as pessoas precisarão fazer para entrar na minha vida? Bom, enquanto elas me servirem de alguma coisa, elas estão na minha vida. A hora que elas começarem a me importunar, eu as removo da minha vida. Eis aí a razão da grande quantidade de divórcios no tempo presente. Então a pessoa casa pela paixão, não é pelo amor. E aí a hora que no dia a dia começa a aparecer aquelas coisas que a gente sabe que acontece lá nos Estados Unidos, né, as chatices do marido, chatice da mulher, aquelas coisas tudo lá, assim, me cansei, vou pro próximo, porque vai ter uma sessão de paixão em que eu vou conseguir viver sem isso. A hora que a apurrinhação chega de novo, eu me livro de novo. Isso vale para relacionamentos com amizade também. Enfim, e uma das razões que eu acho que a gente não tem amizades bíblicas, dentro dessa ideia da individualidade, do medo de expor, nós somos conduzidos à superficialidade. Então você conversa com o que com as pessoas? Tá só hoje, né? Esse Porto, né? 3 meses de chuva, tá só uma bênção, né? E você conversa disso. Você conversa do clima, você vai conversar do Irão, de Israel, você vai conversar de como foram as últimas eleições. Depois de 2 anos de impeachment seguido, será que vem um terceiro? Será que, né, tal? E você fala dessas coisas.
Por quê? Porque você não quer relações profundas, porque você não quer ninguém enchendo a tua paciência nos problemas e nos pecados que você tem. E esse é um direito que você não tem no meio do povo de Deus. Você não tem o direito de querer ter os seus pecados deixados em paz. Então, um daqueles pastores que eu trouxe cá, o Márcio Alonso, ele falou assim, uma das responsabilidades do pastor, e eu creio que é da igreja como um todo, é não deixar os crentes pecar em paz. E eu tenho tentado, não sei se tenho conseguido, mas eu me esforço às vezes de incomodar vocês com os pecados. Por quê? Porque a gente não foi chamado para isso. E aí uma outra razão, que eu acredito que a gente não tem amizades bíblicas, que vão nos levar a consolo e a edificação, é porque nós não somos ensinados na igreja o que é uma amizade bíblica. Se eu perguntar para você quantas vezes você foi ensinado sobre amizades, entre relacionamento entre irmãos, na igreja, eu duvido que metade da igreja vai erguer a mão. E se erguer a mão, ainda vou perguntar qual foi o conteúdo. Uns não lembrarão e outros vão falar coisa psicologizada. Vão falar os negócios que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. E os uns aos outros na Bíblia mostram-nos como nós devemos nos relacionar. Mostram, e quando ele fala de relação de irmão, ele pressupõe amizade. E a amizade verdadeira, genuína, a gente vai ter dentro do corpo. Não é que você não possa ter contato e amizades com pessoas fora da igreja, mas vai ser cá, vai ser aqui dentro que os conselhos mais próximos da verdade virão. Será cá que pessoas que com a mesma forma de pensar, com o mesmo objetivo de vida, há pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você, que é o novo céu e a nova terra, estarão. Então isso muda, né? Mas vamos continuar aqui nos uns aos outros. Então olha lá, Romanos 1,12. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente confortemos por intermédio fé mútua. E aí a fé aqui não é aquilo que você crê, mas é o conteúdo do que você crê. Então o conteúdo daquilo que você crê ajuda você a confortar pessoas. E não com falso conforto, mas com conforto real. E aí vou usar na linguagem minha do passado, que procede direto do trono da graça. Vem direto de Deus. Essa é a revelação às Sagradas Escrituras. Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, resumindo, se você está a pecar em paz dentro da igreja, quando eu falo dentro da igreja, vivendo como membro da nossa igreja, significa que você não tem bons amigos aqui dentro. Porque o papel do bom amigo é não deixar o seu coração ser endurecido, calejado pelo pecado. Porque o pecado, uma vez cometido, num primeiro momento, vem a sensação de culpa. Quando você reincide nele, a culpa já não é tão grande. A hora que você viu, você já não está mais no pecado, você já pede o PEC. Quero bebida, batata, acompanhamento, já quero tudo. E aí, a função dos irmãos na fé é encher a tua paciência de falar, para de andar com Satanás e vem andar conosco. Então o autor aos Hebreus está a nos lembrar de que parte da função de ser membro da igreja é exortar uns aos outros. O que isso não significa? Isso não significa que você foi contratado para ser o FBI e a CIA divino. Não é para você ficar entrando na rede social caçando pecado, não é para você seguir essa pessoa, não é para você ficar indo atrás de tudo que ela faz de errado. Isso aí você tem que fazer com a sua vida. Isso aí eu quero que você investigue o seu coração, eu quero que você olhe suas redes sociais, eu quero ver por onde você anda, o que você fala e tudo mais. Mas aquilo que acontecer na vista dos seus olhos, você não pode deixar passar em branco. Porque se você deixar passar o pecado em branco, sabe o que vai acontecer naquele momento? Duas pessoas pecaram. Ele e você, que foi omisso. Porque Hebreus fala que você tem que exortar. Então, convívio no meio da igreja pressupõe que você não pode viver a sua vida sozinho e fazer o que você quer. E se você quer viver assim, aqui não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Aqui é se você quer buscar ser parte do corpo verdadeiro de Cristo. Se você quer viver
buscar viver da maneira como Cristo viveu. Buscar viver da maneira como Ele manda a gente viver. E isso, porque agora, é fácil. É fácil ouvir os outros vir te exortar por conta do teu pecado? Sim ou não? Não, não é por quê? Porque eu sou muito orgulhoso. Por conta do orgulho do nosso coração. Pensa no seu casamento. Casamento é a relação mais fácil de você ver isso. Tem hora que você sabe que você está errado. Mas só porque foi o cônjuge que falou, você não quer dar o braço a torcer. Eu vi um vídeo essa semana. Passei para alguns conhecidos. Temos evidência de que não importa o que você faça, o marido sempre está errado aos olhos da mulher. Então esse vídeo é muito bom. O cara foi lá, a mulher está pegando caqui. Ele chama caqui aqui? Como? Então pronto, vai ser laranja. Transferir para laranja. Não vou aprender essa palavra agora. É muito difícil para mim, esse outro idioma. Então, laranja. Aí a mulher vai lá, ela olha a laranja e põe no saquinho. O marido pega uma outra laranja, dá para a mulher e fala, não, tal. Aí ele dá outra laranja, a mulher, não. Aí ele começa a pegar a laranja de dentro do saquinho e dá para a mulher. A mulher olha e fala, não, e joga fora. Então não importa, você está sempre errado. Mas enfim, é só para descontrair um pouco. A gente não gosta de estar errado. A gente é orgulhoso, a gente não gosta de ver nossos defeitos. Então esse é uma das dificuldades da exortação. E aqui eu vou falar para vocês. Uma desculpa que é comum é falar o seguinte, mas pastor, eu não quero perder o meu amigo. Se eu for exortar, conhecendo a pessoa do jeito que eu conheço, ela vai cortar a amizade comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu falo assim, posso fazer uma observação acerca da sua afirmação? Eu falo, qual que é? Eu falei, você ama mais a sua amizade do que seu amigo. Porque você prefere que seu amigo continue a caminhar com Satanás só para você estar com ele, ao invés dele estar mais parecido com Cristo, mesmo que seja longe de você. A hora que você começar a amar mais o seu amigo do que sua amizade, você vai estar disposto a ver esse tipo de coisa, ainda que ele se afaste de você, mas se ele for crente, tempos depois, ele vai reconhecer e vai voltar. Amizades verdadeiras não se desmancham dessa forma. Agora, e o porquê que é tão difícil para a gente exortar as pessoas? Vocês veem que eu sofro desse mal. Eu não consigo, no dia a dia, exortar pessoas. Só aqui no púlpito. Por que vocês acham que é difícil? Porque você se expõe? É uma possibilidade. Oi? Temor a homens. Eu acho que esse temor a homens, né, ele é uma expressão que a gente usa dentro da área do aconselhamento bíblico, que abrange várias coisas. E essa ideia, por exemplo, de perder a amizade, é um temor a homens. Você ter medo da reação da pessoa é um temor. Você fala assim, mas você também faz isso? Não é? A resposta tem que ser, que bom, então vamos mudar nós dois juntos? Não é? Então, às vezes, acontece lá nos Estados Unidos. Aí o marido lá com a esposa, conversa e tal, de repente o marido fala uma besteira. Aí a esposa atravessa de volta. Só que o marido recobrou a consciência. Fala assim, você viu como você foi agressiva? Precisava ter falado essas coisas? Você viu o que você fez? Falei, vi. Opa, eu estava com a cara nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. Viu o que você fez? Aí o marido fala, vi, mas um pecado não justifica o outro. Não é matemática que menos um vezes menos um dá mais um. Não. Um pecado não justifica o outro. Não é porque eu pequei contra você. Jesus disse que eu tenho que pagar um mal com bem. A resposta branda desvia o furor. Então, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de perder pessoas, a gente tem medo de, uma vez que eu falo, outros começaram a falar para nós. Então, estar no meio do corpo de Cristo é um esforço, uma luta contra o nosso orgulho e é uma luta em favor dos nossos irmãos. Porque a ideia é que todos nós cheguemos no final da corrida cada vez mais parecido com Ele. A Anabela ia falar alguma coisa? Não?
Não, então pronto, vamos correr aqui para eu não fazer como na semana passada, que eu comi só 15 minutos do intervalo, de 30. Então, Efésios 4:32. Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí complicou o jogo para nós. Porque às vezes você pode até gostar de botar o dedo na cara do outro. Seu pecador miserável. Ela fala assim, não, você tem que ser benigno. Você tem que fazer essa exortação em bondade e amor, visando o bem da pessoa. E não para você se sentir superior. Porque tem gente que vai fazer exortação e fala assim, ó, eu sei que você está no começo da fé. Eu que já estou há 20 e tantos anos, não cometo isso que você comete, mas é assim mesmo, tá? Fica na paz, nós vamos orar junto. Não, esquece. Não é assim que funciona. Então nós temos que ser benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Aí qual que é o padrão? O padrão é o divino. O padrão é o divino, que tendo tudo para te mandar para o inferno, resolveu matar o filho dele no seu lugar, e só por isso ele poderia ter raiva de você, ele te ama e se relaciona com você. E às vezes a gente acha que é possível perdoar pessoas e nunca mais ter relacionamento com elas. Não parece que foi assim que Deus perdoou. Tanto é que se você orou hoje, você já usufruiu de uma relação reestabelecida, né? Vamos avançar por conta do tempo. 2 Coríntios 1,4, é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Resumindo, esse verso aqui é muito importante. Sabe quando você olha para a sua vida e fala assim, pastor, o senhor não tem noção o tanto de desgraça que está acontecendo para mim agora. Mas cada dia é noite. Cada dia que amanhece para mim é um problema novo que surge. Conhece alguém assim ou não? Você já teve essa situação? Esse texto está nos ensinar que o conforto que nós encontramos em Deus nesses momentos, esse conforto será utilizado através da sua vida na vida de outros. Se você está a passar por circunstâncias complexas, duras, difíceis, de grande sofrimento, deixa eu falar uma coisa, meu irmão, Deus está preparando em você um grande servo para abençoar outras pessoas no meio da igreja. E como eu disse, um dos privilégios na igreja é servir, certo? Então busca esse serviço, fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa que traz conforto para os outros. Aí você vai ver, é tribulação atrás de tribulação. Mas como diria o Marco, mar calmo não faz marinheiro bom. É no meio da tribulação que a gente busca intimidade com Deus, parece que de maneira mais intensa. E é isso que Deus vai usar através da sua vida na vida de outros. Então, se você está a sofrer e você não está a abençoar outra pessoa, você também está errado. Então, vamos avançar. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, parte do que eu fiz hoje é chamar vocês para o serviço na igreja porque está faltando mão de obra, é estimular você a boas obras. Porque eu vos amo. E porque eu vos amo, eu quero que você ame outros e você venha servir outros. Olha que coisa maravilhosa. Isso é graça de mão dupla. Vai e vem. Vai e vem. E deveres que são privilégios. Então, viver de acordo com a doutrina e a prática da Sagrada Escritura, para você não trazer vergonha para o nome da igreja, para o nome de Cristo. Você der mau testemunho lá fora, está sujando o nosso nome, está envergonhando o nome de Cristo. O compromisso que vocês vão assumir hoje é esse. É honrar e propagar o Evangelho pela vida prática e pela palavra, ou seja, evangelização. Isso é uma obrigação, é um dever que é um privilégio seu. É só você que tem vergonha que não entende o privilégio que você tem de compartilhar as boas novas de salvação. Olha que outro privilégio maravilhoso, sustentar a igreja e as suas instituições moral e financeiramente. O moral aqui é importante, porque é para que os de fora olhem e falem assim, não, eles falam que acreditam no Evangelho e eles vivem diferente mesmo. Aquela pessoa lá chega a ser até meio estranha dentro da realidade que ela vive, porque ela vive aquilo ali. É sério mesmo que você acredita nisso? Que Jesus andou por sobre as águas? É. Você acredita que o mundo veio do nada? Quem está pior? Né? É sério que você acredita mesmo que Deus criou todas as coisas?
Você acha que do nada, ou nada fez nada, que daí virou alguma coisa. E aí vai, a gente pode entrar nessa disputa o dia todo, né? E financeiramente, não tem como, né? Eu não vou falar que eu preciso de dinheiro para viver, isso é uma outra história, mas a igreja precisa. Para a gente ter um ambiente adequado, para ter piso, para ter isolamento acústico, para fazer isso, para fazer aquilo, para investir em missões, para o evangelho ser propagado, tudo isso vai dinheiro. Hoje, mais de 10% do nosso orçamento vai para missões. Eu ainda acho que é pouco, acho que tem que ir mais. Acho que se Deus quiser, ano que vem, a gente vai começar a aumentar essa proporção. Nós temos que investir, não existe. O trabalho que Deus te deu não é para você ficar comprando carro novo todo ano, não é para você ficar trocando a sua casa, não é para você ficar com mulher centopeia, não é para o cara ter um monte de roupa, não é para o cara ter um monte de videogame, não é para ter um monte de bonequinho, não é para isso que Deus te deu dinheiro. Deus deu dinheiro para você viver uma boa vida com a sua família, mas para você investir no reino. Se você faz má administração, assista a aula passada. Pense sobre isso. Deus te dá a saúde, Deus te dá a capacidade, Deus te dá o emprego. Você acha que o dinheiro é seu? Deus te dá um AVC agora, mas você não sabe mais nada do que você está fazendo. Fala. Fala, Deus. Está entendendo? É Deus quem te sustenta, é Deus quem te capacita. E foi Ele que te deu a vaga, porque tinha um melhor do que você para essa vaga. Mas Deus quis você lá. Então pense sobre isso. E essa parte eu gosto muito, obedecer. Isso é um privilégio, obedecer às autoridades da igreja, enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Isso é uma coisa que eu falo para o conselho direto. Ao menor sinal de que eu estou a desfiar da sã doutrina, mete o pé na minha bunda e me manda embora. Não importa quanto tempo eu tenha acordado com vocês. Se eu desviar, me manda embora. A igreja não merece isso. E eu que me explodo, uma vez que eu me desviei, eu que me exploda para me virar e me sustentar. Se eu me desviar da sã doutrina, isso eu falo para o conselho com uma certa frequência. Me manda embora. Me manda embora porque a igreja não merece isso. E aí participar dos trabalhos é outro privilégio, né? Dos trabalhos e reuniões da igreja, grupos, enfim, discipulados disso, daquilo, outro, cursos diversos. Hoje nós teremos mais avisos sobre isso. E meus irmãos, então que Deus continue a nos abençoar, nos conduzir. E vamos orar para encerrar. Pequeno almoço hoje na velocidade da luz, porque o culto hoje vai bombar, 10h30. Oremos. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu, por esse momento de escola bíblica. Que o Senhor continue a nos abençoar, a abrir o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito continue a ensinar a nós a Tua verdade, Pai. Dá-nos um momento de comunhão também durante o pequeno almoço e continue a fortalecer, Pai, aqueles que hoje serão recebidos em nosso meio. É no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.